Pronto, agora o rapaz falou que está ok. Vamos lá. Obrigado, Luciano. Então, bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui a raciocínio. Lá o texto de Mateus, não sei se é 6 ou 8, que fala o seguinte: quando te injuriares, quando falar mal de você, quando te caluniar, quando fizer isso ou aquilo com você, se alegre, né? Se alegre por isso, porque do mesmo jeito que fizeram com os profetas, irão fazer com você também. Então, todos esses textos vêm trabalhando em nós a ação de confiar no Senhor e saber que Ele é a nossa justiça, que é um dos nomes de Deus, né? Um dos nomes de Deus é Jeová Tsidkenu, ou Tsidkenu, que é Deus justiça nossa. Lá em Êxodo 14, 14, fala... Deixa eu ler esse texto, que eu gosto tanto desse texto. Eu tenho que ler ele quase todo dia, porque senão a minha carne ela sobe, ela quer dominar. E aí, o texto de Êxodo 14, 14 diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Eu não sei se alguém tem uma outra versão, mas eu gosto desse texto, onde fala que é Ele que vai pelejar por nós e nós iremos nos calar. Diante das injúrias, diante das calúnias, das difamações, das mentiras, das agressões, nós vamos nos calar e Deus vai pelejar por nós. Então, dentro da batalha espiritual, nós precisamos ter isso muito bem estabelecido, porque senão a gente, toda hora, nós vamos sofrer severos ataques. Por quê? Quando Satanás, na maioria das vezes, ele não pode nos tocar, tá? A Bíblia fala isso. Ele só pode nos tocar quando nós permitimos, quando nós damos a ele uma oportunidade para ele tocar na nossa vida, ou quando o Senhor ele permite que os inimigos ajam na nossa vida para nos treinar, para nos capacitar. Então, como foi o caso de algumas pessoas aí no Evangelho, que a gente conhece, não vou citar, porque senão a gente vai sair um pouco mas você já conhece bastante, né? Um deles é Jó, né? Um exemplo mais claro, mais clássico que eu podia dar aqui. Então, Satanás, ele sempre vai provocar você, porque ele sabe qual é a sua tendência de reagir. Toda ação tem uma reação. Essa lei, ela é física e ela é espiritual também. Então ele vai provocar você porque ele conhece a tua carne. Ele conhece o teu temperamento. Ele sabe onde tocar para você reagir de acordo com o que ele quer. E aí ele vai justamente bater naquele ponto onde é mais frágil emocional, onde você está mais frágil emocionalmente, para requerer de você uma ação na carne. E aí, quando você reage na carne, quebrando um princípio espiritual, de que a nossa luta não é contra carne nem sangue, quando alguém te fere e você responde na mesma, digamos assim, na mesma altura, né? Mais na carne, com ira, com raiva, com desejo de vingança. Então, esses sentimentos que nos impulsionou a reagir vão ser a legalidade que o inimigo precisa para vir contra nós. Então, por isso que o Salmo 91, versículo 8, e os outros textos que eu citei aqui, ele nos instrui a nós confiarmos no Senhor de que tudo aquilo que nós estamos sofrendo hoje, o Senhor vai se levantar sobre nós como um justo juiz. Salmo 7. Salmo 7. Tá? Todas as vezes que você tiver uma pendência no mundo espiritual, abra o Salmo 7 e declare o Salmo 7 contra essa situação e contra
essas entidades que atuam na vida das pessoas que se levantaram contra você. Salmo 7 e Daniel 7 fala sobre o trono de Deus. E Deus como justo juiz sobre nossas causas. É Ele que julga tudo, né? É Ele que julga todas as nossas causas. Então, Daniel 7 e o Salmo 7 fala sobre o trono de Deus e Deus como justo juiz que julga todas as coisas. E nada passa diante dele, né? Nada fica impune diante dele. Todos nós seremos colocados, todas as nossas ações, todas as pessoas que feriram você, tudo isso que está sendo lançado contra a tua vida através de alguém, o Senhor vai pedir conta. O Senhor vai pedir conta de cada ação das pessoas que se levantaram contra você, usadas pelo inimigo, e essas ações vão ser cobradas, né? Essas ações vão ser cobradas. Deus julga todas as coisas são julgadas pelo Senhor. Então, esse é um princípio que a gente precisa ter muito cuidado. Geralmente, a maioria das vezes, a gente cai nisso daí. É algo muito constante na nossa vida. É a nossa reação na carne, né? A nossa vingança, é a nossa vontade de justiça. Deixa eu colocar aqui esse cabo aqui, senão vai descarregar. É a nossa vontade de justiça, é a vontade de ver a pessoa pagando pelo mal que ela fez contra nós, e assim vai. E assim a gente... Deixa eu colocar aqui. Ok. E assim a gente vai pensando que nós estamos certos, né, corretos, mas, na verdade, a gente está dando uma legalidade, nós estamos dando uma legalidade para que o inimigo possa agir na nossa vida, bom, dentro daquilo que é o plano de Satanás, né? Dentro daquilo que é o plano dele para nós. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nesse ponto, porque constantemente a gente fere esse princípio. Constantemente a gente retribui o mal com o mal. Constantemente a gente quer responder à altura quando a gente é injuriado, principalmente quando a gente é injuriado, quando a gente é tratado injustamente. Aí é que a nossa autojustiça se inflama. Aí é que a nossa justiça se inflama e a gente acha no direito de responder, a gente acha no direito de ir à forra, a gente se acha no direito de cobrar das pessoas uma explicação, ou ir atrás da pessoa que nos feriu para que ela possa responder de alguma forma, ou que ela possa pagar por aquele erro. Então, por causa disso, essa tendência nossa, humana, a gente tem pecado muito e a gente tem dado muita legalidade para Satanás. Eu queria que vocês abrissem, junto com esse texto, eu queria que vocês abrissem no livro... Ai, meu Deus, estou atrapalhado aqui. No livro de Isaías, 53. Isaías 53. Eu costumo falar bastante de que Jesus é a nossa referência, né? Jesus é a nossa referência como cristão, em primeiro lugar. Então, é para ele que eu tenho que olhar, não é para o pastor José, por mais que a gente tenha um respeito e uma consideração, é justo isso, honra, mas o meu referencial é Jesus, não é o pastor José. O seu referencial tem que ser Jesus, não é o Luiz Hermínio, não é a pastora Naira, não é o pastor José, não é nenhum de nós, né? Nenhum desses homens e mulheres de Deus, mas é Jesus, é Ele que é o nosso referencial. E, bom, de acordo com a palavra aqui em Isaías 53, diz assim:
Eu vou ler a partir do 1. Quem creu na nossa pregação? Ou a quem foi revelado o braço do Senhor? Uma das coisas que a gente precisa entender do Evangelho, eu estou estudando o Evangelho bastante. Poucas pessoas creram em Jesus. Poucas creram realmente. Poucas. Até a maioria dos discípulos não creram nele. No final das contas, não creram que Jesus era o Messias. Eu vou ler alguns textos para a gente entender. Tá? Só para eu exemplificar esse texto que nós estamos lendo, de como é forte essa ação da nossa carne para que ela se revele e a gente haja na carne e assim Satanás venha nos pegar. Olha como é forte, mas olha o exemplo de Jesus aqui. Primeiro ele fala assim, Isaías, o profeta Isaías, falando do ministério de Jesus. Quem creu na nossa pregação? Poucas pessoas creram em Jesus. Se você for ler o Evangelho, você vai ver que no final das contas, você vai encontrar 2 discípulos de Jesus voltando para Emaús. Né? Vocês lembram dessa história, né? Os 2 discípulos de Emaús. E aí encontra com Jesus. Gente, que encontro! Eu queria estar ali, cara. Eu queria estar ali junto com aqueles 2 ali. Meu Deus! E mais 2, né, Patrícia? Imagina, eu vou só dar um parênteses aqui, eu acho que a gente não vai terminar esse Salmo 91 nunca, gente. Imagina você encontrar com Jesus, não em carne, mas em corpo glorificado, andando contigo, fisicamente, mas num corpo já glorificado, cheio da presença de Deus. E aí ele começa a pregar sobre ele mesmo, desde os profetas até aquele dia. E os discípulos, interessante que os discípulos diziam, Jesus pergunta, o que está acontecendo? Né? Quais são as novas? Aí ele fala assim, tu é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Aí Jesus, o que foi que aconteceu? Aí eles começam a dizer, não, é porque um varão galileu, né, nazareno, galileu, que se dizia profeta e tal, e poderoso em obras e palavras, mas morreu e hoje já é domingo e ele não ressuscitou. E nós pensávamos que ele era, né, o enviado de Deus. Quer dizer, os caras andaram com Jesus 3 anos, mas na verdade, eles não criam realmente de que realmente aquilo que o Senhor falava era verdade. Eles criam em parte, como Paulo fala lá em Coríntios, né? Em parte vemos e em parte profetizamos, né? Mas quando formos morar com o Senhor, conheceremos Ele face a face. Então, ok. Começou por aí. Jesus, ninguém acreditava nele. Muita gente seguia por interesse. Muita gente seguia porque queria uma benção, muita gente seguia porque estava aflito, muita gente que seguia porque queria ser salvo, às vezes não sabia nem salvo do quê. Muita gente estava atrás dele por causa do milagre, mas, na verdade, ninguém estava atrás dele por ele, pela pessoa dele. Né? Então, começando por aí, ele pregou para muita gente, andou com muito discípulo, e nem as pessoas que andavam próximas com ele, discípulos dele, na verdade, cria nele, e ele sabia disso. Quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, rejeitado entre todos os homens. Homem sofrido de dor que sabe o que é padecer. E como que os homens não olham para ele e escondem o rosto, ele era desprezado e deles as pessoas não faziam nenhum caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos, né? Estigmatizava ele como aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa era a característica de Jesus para todo mundo que olhava para ele. Todo mundo que olhava para Jesus via isso nele. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões,
moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todo mundo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Amém? Essa é a nossa atitude. Por mais que você seja humilhado, reprovado, afligido, não abra a sua boca para se justificar, para tentar requerer de ninguém uma explicação. Olha, fulano, por que você está falando isso de mim? Deixa eu falar. Né? Vamos aprender com Jesus. Isso é algo que a gente precisa todo dia lembrar. Porque se a gente não lembrar disso todo dia, amanhã a gente cai nesse mesmo erro. Porque amanhã o inimigo vai se levantar contra nós, vai usar pessoas para falar mal da gente, para caluniar, para mentir e tal, e a tendência nossa é, na mesma hora, ligar ou mandar uma mensagem de WhatsApp. E começa, né? A briga, e começa o desentendimento e tal. Fica calado, né? Vamos ficar calado. Deixa falar e vamos seguir o nosso caminho. O Senhor nos justifica, né? O Senhor nos justifica. Pastor. Oi, Luciana. Depois, no final, se puder, eu posso contar um testemunho sobre isso? Claro, pode sim. Pode sim. Vamos lá, continuando aqui. Versículo 9. Opa, estou Isaías, perdão. Deixa eu voltar aqui. Tá achando estranho? Salmo 91. Vou voltar para o Salmo 91. Estava lendo Isaías. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a sua morada. Deixa eu pegar aqui o texto. O Salmo 64, 2 e 10, eu só preciso saber as horas. Já passou 1 hora, né, gente? 4 horas. 10, que horas são aí? 11 horas, né? 10 horas. 10 horas. 10 e meia a gente termina, tá? O Salmo 64, versículo 2, até o versículo 10, diz assim: Esconde-me do secreto conselho dos maus. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do ajuntamento dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espada e armaram por suas flechas palavras amargas, para em lugares ocultos atirarem sobre o íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em seu mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Planejam iniquidades, ocultam os planos bem traçados, pois o íntimo e o coração do homem são inescrutáveis. Marca isso daí na tua Bíblia. Pois o íntimo e o coração dos homens são inescrutáveis. Mas Deus disparará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim, serão levados a tropeçar por suas próprias línguas. Você não precisa responder nada para ninguém. Amém? Você não precisa responder nada para ninguém. Mas Deus disparará sobre eles uma seta. A mesma arma que eles usaram contra vocês, Deus vai usar contra eles. E de repente ficarão feridos. Eles queriam atingir você secretamente para você não saber nem como aconteceu, mas eles são surpreendidos da mesma forma. Deus é justo. Justo. Assim serão levados a tropeçar por suas próprias línguas. Todos aqueles, os que virem, fugirão. Ninguém vai apoiar eles mais. Todos os que viram
fugirão. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. Vão pensar 2 vezes em atingir você novamente. Porque eles vão ver que não foi você que se defendeu. Eles vão perceber que existe um Deus acima da sua vida que guarda você, protege você e que justifica você. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os de coração reto cantarão louvores. E todos os de coração reto cantarão louvores. Infelizmente, no corpo de Cristo, irmãos que criticam os outros, julgam as vidas, as obras do próximo, falam às ocultas e assim causam divisões, ferem pessoas, matam líderes, crucifica, julga. Neste momento, não tenho intenção, assim, nesse instante eu não quero falar sobre esse fato em si, né? Mas devemos estar conscientes, né, de que, nesse momento, eu tenho que ficar quieto. É difícil, não é fácil, não, porque a nossa tendência é tentar responder, é tentar se justificar, porque vai vir a vergonha por causa das calúnias, das mentiras, das injúrias, mas se não tem nada, por que a gente tenta se justificar? Por que a gente fica com tanta vergonha, sendo que no nosso coração nós sabemos que não é nada daquilo? Isso é uma prática, né, da nossa vida, da questão da confiança e saber que Deus vai te justificar e que no final da história o Senhor será glorificado na tua vida. Então, é muito importante que a gente entenda isso, que é o Senhor vai justificar a gente. Salmo 101, versículo 5, diz assim: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Eu o destruirei. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Tá? Então é muito importante a gente entender esse princípio, tá? De não reagir na carne. De não reagir na carne. É muito importante a gente estar lembrando disso todo o tempo, porque a nossa carne ela é forte. Por isso que esse texto aqui do Salmo, que nós acabamos de ler, do Salmo 64, ele fala assim: pois o íntimo e o coração dos homens são inescrutáveis, né? A gente não conhece o nosso coração, a gente não sabe do que a gente é capaz, então a gente precisa estar vigiando demais o nosso coração, as nossas intenções. Que aí vem aquela história, não, mas na hora eu perdi a cabeça e fui lá e fiz aquele barraco e armei tudo e lavei minha alma, né? A gente fala assim. Estou com a alma lavada porque eu me vinguei, pronto. Fiz mesmo. E às vezes o orgulho é muito grande, né? De ter respondido à altura, que às vezes a gente nem acha que está com toda a razão, porque falaram mal da gente, afinal de contas, né? Falaram mal aí da Andréa, falaram mal de mim, e a tendência nossa é, nossa, falaram mal de mim, eu tenho que me impor, eu tenho que responder, porque, afinal de contas, eu estou no meu direito. Só que quem está morto não tem mais direito. Quem está morto não tem direito. Um morto, ele não reage. Você espanca ele, você arranca a cabeça dele, você corta o dedo, você faz tudo e ele não reage, está ali paradinho, não geme, não faz nada, né? Então, se a gente for ver, eu vou passar depois uma outra aula do pastor José, eu já vou pegar o material com ele para passar para vocês, tá? Eu acho que essa semana o rapaz lá da MCM vai nos passar todo o material sobre caráter.
E assim que eu receber esse material, eu já mando para vocês, tá bom? Mas tem uma aula do pastor José que ele fala o seguinte: ah, o início, o início, o início das pregações que deveriam ser ministradas para os novos convertidos, o primeiro estudo que deveria ser dado em escola bíblica dominical para a classe de novos é sobre arrependimento e cruz. Porque é lá na cruz que a gente converte. É na cruz que a gente converte, né? São nas situações onde a gente precisa morrer, né? Não tem glória se não tiver cruz. Não existe glória se não tiver. A gente tem, é um caminho que a gente vai passar, né? A gente vai passar pelo Getsemane, a gente vai passar pelo túmulo, a gente vai passar pela cruz, para poder a gente experimentar a glória do Senhor na nossa vida. Então, é um processo que a gente precisa passar, que todo mundo precisa passar. Uns mais apertado, outros mais folgadinho um pouquinho, né? Eu dei esse estudo quando eu estava falando sobre santidade. Eu dei esse estudo quando eu estava falando sobre Levítico. Eu vou repetir esse estudo, nós vamos fazer um aulão sobre Levítico. Eu dei uma aula, acho que a Miriam participou dessas aulas, não participou, Miriam? Sobre sacrifícios, os vários sacrifícios em Levítico. Cada sacrifício daquele de Levítico é uma forma de Deus tratar a gente. Se você for estudar Levítico, você vai entender Hebreus, que fala que eu sou o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E o que é que acontece com o sacrifício no altar? Ele é morto. A primeira coisa que acontece com o sacrifício, a cabeça dele é arrancada. E o que é que isso quer dizer? Que nós não comandamos mais. Nós não somos mais o cabeça do nosso corpo. Quem é o cabeça é Cristo. Então, a primeira coisa que tem que acontecer conosco, como sacrifício, é perdermos a cabeça. Né? E Deus implantar a cabeça dele em nós. Lá, 1 Coríntios 2:16, se não me engano. Eu sou péssimo para decorar a referência. Mas aí em 1 Coríntios diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem tiver com o Googlezinho aberto aí, abre rapidinho e passa a referência. O Google é joia para referência. Eu sou horrível para marcar. Eu conheço muito texto dele. É Romanos 11:34. Vixe, eu fui longe, hein? Coríntios que eu falei. Ai, Jesus, vocês estão vendo o nível do pastor, né? Eu sou péssimo para marcar referência. Repete de novo, pastora. Ah, tá aqui. Romanos 11:34. Nunca mais vou esquecer isso da minha vida. Romanos 11:34. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando em 1 Coríntios também tem a mesma passagem, pastor. 1 Coríntios 2:16. Fala aí, irmã. Fala aí. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Eu sabia, não é possível, gente. Eu estava tão errado desse jeito. Era como se eu estivesse indo para a esquerda e o texto estivesse indo para a direita. Mas ok. E qual é esse texto de Romanos, Luciana? Leia para mim. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Foi dele, e ele para ele. Quem é que está escutando Michael Jackson aí, gente? Nada contra, viu, gente? Por favor. Não estou criticando ninguém, não. Vamos lá. Vamos lá. Espero que ele tenha morrido e tenha ido para o céu. Né? Conheceu Jesus. Nasceu numa igreja, né? Nasceu numa igreja, filho de um pastor pentecostal.
né? Espero que ele, no final da vida dele, ele tenha tido Mas quando aquele... ele foi O fazer outro o é 1 show na Coríntios Suíça, 2,16. foi sacrificado, ele fez sacrifícios lá, com animais. Isso a gente não sabe, né? Assim, são tantas histórias, né? Eu prefiro, assim, acreditar que ele foi para o céu, né? Assim... Eu também, mas eu não ouço as músicas dele, não. Não... Não, estou falando de ser você, não, irmã. Fique na bênção. Não, também não escuto, não, né? Mas, Não, enfim, vamos não, lá. não Vamos lá. ouço, não ouço, não. Vamos lá. Vamos continuar. Pois é, esses dois textos aí falam justamente sobre isso, né? De nós perdermos a nossa cabeça, o controle da nossa vida e a mente de Cristo é implantada em nós. Então, os pensamentos, as atitudes, as vontades, então tudo agora é Ele que comanda, né? Então, essa ação desses demônios é só para tirar a gente da linha. Todas as ações que você sofre, todas as opressões que vêm contra você, contra a sua vida, contra os seus filhos, contra os seus negócios, é só para que você reaja na carne. Porque, na verdade, Satanás ele não pode tocar em você. Você é ungido de Deus, é isso que a palavra fala. Deus comprou você, você pertence, você não está mais no império das trevas. A Bíblia fala que você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia também fala que você está assentado nas regiões celestiais com Cristo. A Bíblia também diz que você é ramo da videira verdadeira. A Bíblia fala que você é sacerdote, santo. Então, por esses textos, a gente entende que Satanás ele não pode tocar em nós. Então, ele vai fazer tudo para que você reaja na carne, para que ele possa ter uma legalidade diante de Deus para lançar os demônios dele contra nós e nos oprimir, e nos roubar, e nos destruir, ou nos matar. Então, essa é a ação dele, né? Foi o que ele fez com Adão e Eva. Ele, na verdade, não tocou em Eva e não tocou em Adão, mas ele provocou uma reação onde eles reagiram na carne, eles reagiram nas emoções, na vontade deles humana, e aí, depois que eles tiveram a ação, aí abriu a brecha, né, para que o inimigo pudesse requerir diante de Deus tocar em tudo que eles possuíam, né, inclusive na vida deles, tocou na vida deles, não os matou, porque imediatamente o Senhor veio e matou um cordeiro, provavelmente o cordeiro não fala que é um cordeiro, mas a gente entende que é um cordeiro representando o sacrifício de Jesus, né? Foi derramado sangue ali e foi coberto a vergonha de Adão, né? Houve um sacrifício ali, o primeiro sacrifício, né? Representando o sacrifício de Jesus. Então, houve ali um sacrifício, um derramamento de sangue para cobrir o pecado daquele homem. Se não fosse isso, com certeza Adão e Eva estariam mortos pelo pecado na vida deles. Mas a misericórdia do Senhor, ele nos alcança mesmo a gente caindo, mesmo a gente tropeçando, mesmo a gente vacilando. O Senhor está ali para nos amparar, está ali para nos dar uma outra chance, mais uma outra chance, mais uma outra chance, mais uma outra chance. E vamos assim, caminhando e aprendendo, e um dia a gente vai botar juízo na nossa cabeça, né? Botar Jesus na nossa cabeça e, poxa, vamos lá. Não vamos mais agir na carne, não vamos mais achar que nós temos o direito de, de julgar as pessoas ou de retribuir de acordo com o que elas fizeram conosco. Nossa luta é contra pessoas, tá? Nossa luta não é contra as pessoas. Então, a gente precisa, é algo que a gente precisa estar repetindo bastante isso. Vamos sempre estar vigiando nesse ponto que é muito importante. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio e fizeste do Altíssimo a sua morada. Eu queria ler um outro texto aqui,
que fala sobre Isaías 55:11. Isaías 55:11 diz assim: Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas farás o que me apraz e prosperará naquilo que designei. Se nós estamos refugiados em Deus, e isso a gente viu lá no início, né? Salmo 91, versículo 1 fala: o que habita no esconderijo do Altíssimo. A gente estudou sobre isso, né? Por isso que vem lá, por isso que essa frase aqui, ela está no início do salmo, porque essa frase, ela é tudo nesse salmo. Se a gente entender isso daqui, esse contexto de habitar em Deus, a gente entende todo o resto do salmo, né? Então, se você está refugiado no Senhor e fez dele a sua morada, então, confie nele, descanse nele, totalmente, né? Entregue a ele todos os teus problemas. Então, entrar no descanso de Deus, Salmo 23 fala muito sobre isso. Entrar no descanso de Deus é confiar completamente no Senhor. E aí ele fala, pois disseste, é como se o salmista estivesse falando assim, olha, você entendeu que você precisa habitar no esconderijo de Altíssimo, que lá você vai estar seguro e você vai estar descansado. Você não precisa se preocupar. Porém, vão vir guerras. Os inimigos vão se levantar, os inimigos vão levantar pessoas para bater contra você, para bater contra os teus filhos, para bater contra as tuas finanças, contra a tua família. E você precisa estar preparado para isso, para quando ele vier, usando pessoas, você não reagir segundo a carne. Aí ele fala no 8, pois disseste, quer dizer, ele está nos lembrando. Mais uma vez, o salmista nos lembra. Olha, pois se lembra, né? Lembra o que você falou lá em cima? Lembra o que você disse? Porque você disse, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. É como se o salmista estivesse dizendo, lembra do que você falou lá atrás, há 2 anos atrás? Lembra do que você falou no dia 6 de junho, lá junto com Beethoven, que nós realmente precisamos habitar, que eu confio no Senhor? E aí o salmista relembra. Lembra disso, né? Lembra disso, que você está no esconderijo. Lembra que você está guardado. Lembra que você não está só. Os inimigos estão atirando setas aí de todo lado. Mas você não está só. Lembra disso. Lembra disso. É mais ou menos isso, a expressão do salmista aqui. Tá? Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Ponto. O Senhor é o meu refúgio. Acabou a história. Eu quero levar vocês num castelo de Agilum um dia. O negócio é que eu preciso ver o horário para eu poder ir lá, dar uma aula lá. E a internet, às vezes, não fica legal. Mas lá dentro desse castelo tem um refúgio. Quer dizer, quando os inimigos vinham atacar o castelo de Agilum, que fica lá em Gileade, fica ali na área de Tesbe, onde Isaías nasceu, e a gente andando pelo castelo, a gente identifica muita coisa. E dentro desse castelo tem um refúgio. Quando os inimigos vinham atacar, o rei e a nobreza, eles iam para esse local. É um local mais protegido dentro do castelo. E onde tem um escape, onde tem uma rota secreta. Geralmente era túneis, né? Que levava... Não sei se vocês já viram em filme. Eu acho que provavelmente vocês já viram em filme de castelo, de coisa assim, que quando vem, aí tem aquelas passagens secretas que entram e vai pelos túneis e sai lá do outro lado. Pois é. Aquilo dali chama refúgio.
num castelo. E aí é como se Deus dizendo, você está num refúgio. Aí você lembra daquele texto, aí lá vai, me ajuda aí, o pessoal do Google, tá? Porque eu não tenho como abrir aqui, não. Que Deus, ele não nos dá provação que nós não possamos suportar. Está Mas, em Coríntios, agora eu não lembro qual. então, é 2, irmão, que não lembro. É, em Coríntios, Coríntios agora eu 10, não lembro. 13. Está na Bíblia, em Sim. algum lugar está aí, tá? Deus não nos dá provação que nós não sejamos capazes de suportar. E junto com a provação, ele traz também o quê? O escape. O escape, é. É tremenda a Bíblia, né, gente? Então, o refúgio é isso. É um local dentro do castelo. Quer dizer, você já está protegido porque está dentro do castelo. Ao redor do castelo, você tem um exército, você tem canhões, você tem arqueiros, você tem uma cavalaria, você tem uma série de armas, você está protegido por muralhas, baluartes, escudos. Dentro do castelo ainda tem um refúgio. Se em todo caso, gente, e eu vou encerrar aqui, se em todo caso o inimigo invadir o castelo, você tem um refúgio e você tem um local por onde você vai escapar. Secreto. Eu queria terminar lendo o Salmo 27, que é um salmo que eu estou estudando também, e que fala sobre isso. Deixa eu ler aqui. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Gente, esse salmo é fantástico. Eu gosto mais dele do que o Salmo 91. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o quê? Fala aí, Luciana. Minha fortaleza. Minha fortaleza. A gente estava falando de quê, gente? De fortaleza, de castelo. Cara, Deus se revela poderosamente. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Olha que poderoso. A quem temerei, Felizarda? Hein, Felizarda? Você teme a quem? Ninguém. Pronto. Vamos partir para cima. Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. As minhas emoções vão estar controladas. Não é que eu não vá sentir medo, viu, gente? Não é que eu não vá sentir medo. Não é que eu não vá ficar ansioso ou preocupado, não é isso que a palavra está dizendo. Nós teremos isso sobre controle. Amém? O medo vem, as situações de ansiedade chegam, vem aquele momento que dá um gelo no pé, mas vão estar sob controle. Eu não vou perder o controle. Tá? Não se atemorizará o meu coração. Lá no fundo, eu sei que o Senhor vai pelejar por mim. No fundo. Aí ele continua. E mesmo assim, se estourar a guerra, quer dizer, que se o negócio arrebentar tudo, ainda assim terei confiança. Ainda assim terei confiança. Sabe qual é o original dessa palavra? Confiança, rachad. Sabe o que significa essa palavra no hebraico? Escape. É fantástico, né? Gente, a Bíblia é assim, eu passo horas aqui. Né? Agora que a Glaucia parar em Alcará, que eu fico aqui direto, né? Lendo e vendo essas coisas que Deus me mostra aqui, eu falei, meu Deus do céu. Aí ele continua.
Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar. Salmo 91. Que eu possa habitar ou morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Dias bons, dias maus, dias que falta comida em casa, dia que às vezes chega a enfermidade, dias que às vezes chega a notícia de uma morte, de um amigo, de um parente, de um irmão, de um filho, de uma filha. Eu habito na casa de Deus. Eu não vou habitar na casa do luto. Eu não vou E habitar na ele, casa do desespero. e ele restaura no luto. Muito. Restaura. E você sabe muito bem disso, Andréia. Sei. Pois é. Tenho aprendido muito, muito de Deus neste tempo. E ele, Amém. quando ele quer ensinar, ele ensina como tu tá falando, né? Ele vai ensinar. É maravilhoso. E aí, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito, quer dizer, no mais íntimo do seu tabernáculo, me acolherá. E elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima de todos os meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de louvor. Vocês lembram da aula da Ana Nóbrega? Sacrifícios de louvor. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Então, aí continua o Salmo 27, a gente encerra por aqui a nossa aula de hoje. Eu queria que a pastora Luciana desse esse testemunho que ela pediu. Foi uma situação assim que eu não estava certa 100% na situação, mas eu tomei a decisão de me calar e deixar Deus me justificar. Eu acho que por eu não estar certa na situação, eu fiquei quieta. E se a pessoa tivesse tomado a atitude de orar e não se levantar contra mim, de repente a situação teria revertido a favor dela. Mas como eu decidi me calar estando errada, eu estava errada, mas eu decidi me posicionar e me calar. Passei vergonha, fui xingada na rua, fui mal falada no bairro, fui envergonhada no altar e fiquei calada. E essa pessoa foi acometida de uma doença e morreu. Então, às vezes, até quando estamos errados, se a gente tomar um posicionamento correto, o Senhor, Ele nos justifica. É uma longa história, entre tantas das que eu já passei, mas essa pessoa me ensinou a me calar. Então, serviu muito para isso na época que eu passei essa situação. Eu fui muito criticada, eu fui muito apedrejada, mas eu fiquei calada mesmo. E não foi assim, eu recebi aquele bálsamo, estou em paz, não. Eu fiquei muito atribulada, mas eu fiquei atribulada calada. Minha vontade era partir para cima, era me justificar, era bater, era pegar mesmo e bater. Só que eu só expressava isso dentro da minha casa. E eu ia para as consagrações, e eu chorava, e eu buscava com raiva, e eu ia. E aí ela foi acometida por um câncer, ficou desfigurada, perdeu os dentes. Eu orei por ela. E no final, já perto dela morrer, numa consagração que eu fui, que eu sempre gostei muito de consagração, sempre gostei de buscar em consagração. Aí o Senhor falou através de uma pessoa: Luciana, eu vejo uma mulher doente
E ela fala assim: eu vou morrer mesmo, então eu transfiro a minha doença para ela. E eu sabia de quem era que a pessoa estava falando, e aí eu continuei calada, até pela situação mesmo, que quando ela estava sã eu ficava calada, então doente eu fiquei calada mesmo. E depois o filho dessa pessoa falou comigo e com meu marido que só sabe que a mãe dele foi salva porque viu ela se consertando no momento que ela morreu, porque ela morreu no colo dele, dentro do carro no hospital. E quando eu soube da morte dela, eu fiquei muito chocada. Fiquei muito chocada, porque eu não achei que fosse dessa forma. Eu achei que o Senhor ia fazer algo, ia transformar a vida dela, e ela ia ser outra pessoa, mas ela, ao mesmo tempo que ela ia para a igreja, ela ia para a macumba. Ao mesmo tempo que ela estava dentro da casa do Senhor, ela ia para o centro. E aí, depois disso, eu posso dizer que tudo que ela me fez passar de perturbação espiritual, assim, na minha alma, passou, acabou. Porque ela veio, infelizmente, ela veio a falecer. Mas o meu posicionamento de me calar mesmo, eu não esperava que era isso que ia acontecer. Não esperava. Outras pessoas passaram, muitos de nós já passamos por algo semelhante, né? E só a questão de nós realmente nos calar diante das ocasiões e entregar para o Senhor e confiar. Pastor Beto, Nos pedir perdão quando Pastor Beto, erramos. Oi, quem está falando? eu, Oi, Lu. Luciene, Oi, Lu, pode falar. eu estou passando por esse momento, né? Eu estou passando por esse momento também. Muita gente passar. E é tipo assim, o ensinamento é como se fosse Jesus está sendo sacrificado para que as pessoas possam ver realmente o que é o Evangelho. Eu fui demitida tem 2 semanas e eu vi maldade na pessoa, né? E aí ela falou assim, você não conseguiu se enquadrar na equipe. Quando eu queria falar, Deus me deu uma paz que eu comecei assim, querer rir. E a dona da escola olhou para dentro dos meus olhos, pensou que eu fosse chorar, espernear. Eu saí dali com uma paz, porque é uma escola cristã, e a escola é juntamente com a minha igreja, uma escola de legado. E ontem eu fui num curso de mídia lá na minha igreja, né? Eu fico assim triste porque, infelizmente, é como uma aula que o senhor deu, que eu nunca vou me esquecer, Reino dos Céus e Império das Trevas. Tem muita gente dentro da igreja com a atitude do Império das Trevas. E eu vejo que eu estou passando por essa situação para eu amadurecer. Porque se falar assim, é crente, está precisando, eu me disponho, eu tiro a roupa do meu corpo e Deus está me ensinando nesse tempo que não é assim. Que Ele vai mostrar quem serve e quem não serve. Não é fácil. Essa irmã estava contando, a pastora Luciana estava contando, e realmente o que ela fez foi certo. Deus também mandou me calar. Ele falou, não fala nada, não fala nada. Mas não é fácil, sabe? Tem hora assim que eu me pego assim, Senhor, eu estou sozinha. Eu não tenho mãe, não tenho pai, não tenho filho. Eu estou me sentindo tão cansada. Mas eu sei que um dia Deus vai justificar. Amém, 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 Lu. Amém. Eu queria terminar, né, porque nós pudéssemos orar nesse momento, né, um pelos outros, porque talvez você já tenha passado por isso, como a pastora Luciana falou, a luta passando, ou se você não passou um dia, você pode passar por isso. Então vamos orar, pedindo para que Deus fortaleça o nosso coração para suportar, né, esses dias maus, né? Depois alguém quer falar? Patrícia Costa. Oi, Patrícia, pode falar. Doutor, eu posso pedir uma gentileza? Tem 40 dias que eu estou de muletas, né? Eu tive um acidente doméstico com o pé, o vidro da minha mesa caiu, mas não está regredindo. Eu tive uma infecção no local, e aí agora o médico pediu um ultrassom, e está assim, bem
Ah, para que Deus vai me abençoar, para mim, eu preciso voltar a andar normal, porque Amém. isso está me incomodando, tá difícil. Amém. Amém. Vamos Amém? orar, então. Amém. Amém. Vamos orar, sim, Patrícia. Então, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar. A Tua palavra fala que Tu és o nosso ajudador, Pai. Aquele que nos guia, aquele que nos conforta, aquele que nos consola e que nos justifica e que guerreia por nós. Nós queremos agora colocar a nossa vida diante de Ti, o nosso coração. Coração, às vezes, tão difícil, Pai. As nossas emoções, às vezes, vêm com tanta força para tentar brigar e tentar impor a nossa justificativa, impor os nossos direitos. Senhor, mas queremos entregar a Ti esse caso da Lu, Pai, que o Senhor peleje por ela, Senhor, e seja justo sobre ela, Pai. Derrama a Tua justiça sobre a vida dela. Em nome de Jesus, que o Senhor batalhe pela Tua filha, que o Senhor a ampare. A Tua palavra fala que, mesmo que os nossos pais nos abandonem, o Senhor jamais nos abandonaria. Que o Senhor guarde o coração dela e fortaleça, e que ela possa, no meio da luta, cantar a Ti, salmodiar o Teu nome, agradecer o Teu nome, louvar a Ti no meio da guerra, Senhor. Nós colocamos a vida da Patrícia diante do Senhor, Pai. O Senhor é que construiu ela, o Senhor formou cada célula do seu corpo, o Senhor conectou cada tendão, cada osso, cada músculo. O Senhor colocou dentro dela o sangue que corre nas veias dela hoje, Senhor. E nós clamamos a Ti por uma cura sobre ela, Pai. Nós colocamos esse pedido, Senhor Deus, essa súplica dela por uma providência do Senhor na saúde. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor derrame o Teu bálsamo sobre essa ferida, sobre esse corte, Senhor Deus, esse ferimento, e que haja cura sobre ela, Pai. Haja cura sobre ela, que o Teu nome venha a ser glorificado na vida dela, através dos milagres, Senhor. Nós colocamos a vida da pastora Iracema diante de Ti, do seu filho Álvaro, Senhor, que está acometido dessa enfermidade tão terrível, Pai. E pedimos que o Senhor venha fortalecer o coração da mãe, Iracema. Guarda o coração dela e ministra a Tua cura sobre o Álvaro, Senhor. Que o Senhor venha restaurá-lo completamente, curar e que ele possa sair desse hospital restaurado, sem sequelas, Pai. Nós clamamos ao Senhor por isso nessa manhã aí no Brasil, já tarde aqui na Jordânia. Nos abençoa cada um de nós, essa família tão linda, Pai, que o Senhor tem nos formado, amigos, mais chegados do que irmãos, pastores e pastores um dos outros. Que nós possamos crescer juntos, que nós possamos guerrear juntos, que nós possamos chorar juntos e rir também. E nós nos alegramos em Ti e Te agradecemos por esse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço a todos, Que ele passou a noite bem. Tenha um Amém. ótimo domingo a todos. Amém. Pai, irmão. Bom domingo, Deus pessoal. abençoe. Bom domingo a todos. Tchau. Pastor Beethoven. Oi, Uma Patrícia. semana abençoada sempre. Deus abençoe. Fique com Deus. Uma semana de vitória. Amém, amém. Amém. Deus abençoe vocês. Pois Pastor não, pode Beethoven. falar, Gina. Alguém quer falar? Pastor Beethoven, Oi. só para dar um testemunho. O senhor orou pela pastora Rose, lembra que estava com o Covid Sim. internado? Esqueci, lembra sim. Alô? Oi? Tô sem som. Foi, ficou sem som. Ela deu um testemunho
Maravilhoso, pastor Beethoven. Se tornou uma pastora missionária. Amém. Glória a Deus. Deus fez na vida dela com Covid, com 4 infecções, a última foi generalizada e Deus restaurou, ela está sem sequela nenhuma. Aleluia. Glória a Deus, glória a Glória a Deus. Deus. Eu vi o testemunho dela, você mandou para mim. Lindo, lindo, lindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Olá, Fabiano. Tudo jóia? Deus te abençoe, meu amigo. Gente, bom domingo. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima tarde. Bom domingo. Bom domingo. Tá cortando o som. Falar. Oi, Gina. Bom domingo. Tá cortando o som de Meu alguém. pastor, tudo bem? Tudo bem. Graças Feliz a Deus. domingo. Amém. Oi? Quem é que tá falando, gente? Eu. Felizarda, tá falando? Sim, o que tem o filho da irmã Biracina? Filho dela. É, Covid. É outra coisa que eu ia falar para o senhor. Tá bom. Eu vou mandar um telefone Ok. do pastor lá de Texas. Pastor, Ok. falei do seu trabalho, ele é cunhado do pastor José Brandão, na Bahia. Eu vou lhe mandar o seu nome, posso dar o seu nome para ele? Ele pediu? Certinho. Obrigado. Deus abençoe, tchau. Deus abençoe. Um abraço, gente. Fiquem na Bom paz. domingo, pastor. Bom A paz. domingo. Irmã Zilda, paz. A paz. A Deus paz, abençoe. paz. Paz, Zilda. Já apareceu, hein? Apareceu. Ela estava trabalhando. Vamos trabalhar, essa idade. Ela tava, né, irmã Zilda? Ela tava trabalhando, cuidando de uma senhora. Irmã Zilda, Já tá aí. Irmã Zilda não é brincadeira, não, gente. Ô, Você... Zilda, tô esperando você vir aqui na Toscana para fazer pão de queijo para mim, tá? Tchau. Vai, beijo, tchau. Tchau, gente. A paz. Bom Tchau, domingo, tchau. bom descanso. Tchau, Sheila. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um bom fim de domingo, uma semana abençoada para vocês. Tchau. Amém, amém. Tchau. Tchau, tchau.